está sendo gravada. Roseli, o espaço é todo seu, nós queremos te ouvir. Conta para nós da sua Maria, para que nós possamos te ajudar. Amém. Boa tarde, meninas. A minha Maria, eu botei aqui para vocês entenderem um pouco. Estão me escutando? Tá tudo bem? É minha paciente, tá? Ela tem 56 anos, um ano mais ou menos de tratamento, tá? A paciente teve uma infância muito difícil, marcada por muitos abusos físicos e psicológicos. Sofreu o primeiro abuso por volta de 2 e 3 anos de idade por um vizinho, onde a sua mãe a deixava quando precisava sair para resolver algumas coisas. Esse abuso foi recalcado e foi relembrado mais tarde, quando ela estava grande. Por volta de 8 anos de idade, era abusada todas as noites por uma prima que dormia no mesmo quarto que ela. Nessa época ela tinha 8 anos e a prima tinha 14. O pai era grosso e espancava por qualquer coisa. Quando ela passava por ele, ele dava chute nelas no traseiro. A mãe tinha outros filhos pequenos e precisava trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, quem tomava conta dos irmãos era ela, que assumia o lugar da mãe ali. Que ela era mais velha, é a mais velha, né? Teve dificuldade de aprendizado, mas hoje já é formada. Por volta dos 13, 14 anos, precisou trabalhar para ajudar em casa. 13 a 14 anos. Sua mãe arrumou um trabalho para ela em uma fábrica de costura. Para a administração era necessário um teste de gravidez e ela fez o teste. E por erro do laboratório, o teste deu positivo. Sua mãe só disse a ela que se ela estivesse grávida, que ela ia criar o filho. Pegou a urina do irmão dela e levou para fazer o exame. Quando veio o resultado, mandou que ela levasse o resultado do irmão, né, até a empresa para ser admitida. Seu irmão, ao saber do acontecido, subiu no muro da casa e gritou para todos os vizinhos que ela ia ter um bebê. E ela só tinha 14 anos aqui. Consumida pela vergonha, pensava que estava grávida mesmo. Nunca tinha tido um namorado e ainda gostava de boneca. Sentia-se sozinha o tempo todo e chorava muito escondido. Nessa época, seu pai comprou uma arma e disse para sua mãe que ia matar ele e ia matar ela também, para diminuir a sua carga. A mãe contou para ela essas palavras. Ela conseguiu um trabalho, mas não tinha bebê algum. O tempo passou e não houve nenhuma reparação. Aos 14 anos, a mãe dela se converteu ao evangelho e a sua vida melhorou muito. Se casou, aí no caso ela se casou com um bom homem e foi a primeira pessoa que disse para ela, eu te amo, na vida dela. Um casamento que dura há 30 anos. Durante esse 30 anos, ela luta para engravidar e não consegue. Fez 2 fertilizações in vitro, mas não deu certo. Por ser uma mulher de fé, acredita que Deus é poderoso para dar um filho. Durante esses anos, montou todo o enxoval do bebê e lhe deu um nome. Hoje, aos 56 anos na menopausa, se recusa a desistir da ideia de ser mãe e ainda acredita que Deus é o mesmo e que Ele é fiel para cumprir. Acredita que Deus já curou de muitas coisas, mas esse assunto de filho é como um buraco no meio de sua vida. É um enorme vazio que às vezes a faz chorar e sentir que precisa ser mãe. Já tentou a doação, passou 3 anos na fila, mas o marido desistiu. Essa é a fala dela. É o que eu pude resumir, né? Para mim, o diagnóstico dela é o que eu vejo assim, trauma de infância, criança interior precisa ser acolhida, carência da mãe ausente e pai omisso. E é isso. Se quiserem me perguntar mais alguma coisa que eu tiver aqui nos meus papéis. Obrigada, Roseli, por Ah, compartilhar conosco.
eu quero já aproveitar e convidar as meninas para também fazer suas perguntas, suas colocações. Nós entendemos que são muitos pontos que ela trouxe, mas o que mais chamou a sua atenção aqui, e você quiser perguntar para ela, esse é o momento. Eu já vou começar perguntando. Roseli, qual que foi a maior queixa quando ela chegou, quando ela te procurou? O que que fez ela te procurar? Então, ela veio a mim porque ela estava fazendo um curso e ela não ia concluir esse curso. Ela está se formando hoje em psicanalista. E ela não ia concluir. E uma irmã me indicou ela para me tratar dela. Eu senti muita insegurança nela e até hoje, tudo que ela faz, eu ainda sinto ela muito insegura. Se eu não estiver dando uma injeção de ânimo, vai, você consegue, você pode, sabe? Ela trava. Então, eu vejo muito assim. E na fala dela, eu vejo que ainda tem muita dor recalcada. Ela não bota para fora tudo. Ela acha que já está curada, que já está tudo resolvido, mas não está. Porque é uma pessoa que eu vejo que ela não sorri, ela não vive o agora. Eu sinto que ela ainda está presa lá no passado. Então ela veio te procurar porque ela estava tendo dificuldade para concluir Sim, o curso. sim, muito medo, muita insegurança. Insegurança. Alguém mais quer fazer pergunta para Roseli? Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês levantam, tem uma teclinha aqui que você aperta, que você levanta a mão e aí eu vou dando oportunidade. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai conduzir no caso aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? À vontade, gente. Nós entendemos aqui, no caso que a Roseli trouxe para nós, essa questão do trauma relacional é bem amplo. Eu vou começar dividindo com vocês um estudo que eu fiz sobre esse caso. E se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, você pode perguntar. E a intenção aqui é que nós possamos crescer juntas. Aqui é uma biblioteca de caso, nós estamos levantando o caso da Roseli. Então aqui a gente tentou trazer de forma alegórica tudo que a Roseli trouxe para nós de pontuação de trauma na infância. Que foi a invasão, que foi aquele primeiro abuso aos 3 anos, né, Roseli, que ela passou. E depois, aquele abuso constante com a prima. E aí a gente pergunta, ela nunca relatou isso para a mãe? Ela não tinha um vínculo, ela não tinha conversa com a mãe? Não, porque a mãe sempre, pelo que eu vejo, assim, a mãe sempre cobrava dela. Ela ser a mais velha, ela tinha que ser forte. Então, ela não era ouvida. Perfeito. E aí, a gente, só traçando uma linha aqui para as meninas, o desamparo, porque passou por todo esse abuso, não teve ninguém para apoiar, na verdade, ela teve que ser a salvadora da história dela. Porque nós entendemos que se a figura materna, que é aquele seio, aquele lugar de amparo, aquele primeiro ambiente falhou, o holding dela falhou, ela se fragmentou para crescer antes da hora. E teve o terror do pai também. Levanta essa questão da ameaça do pai que, pelo que você me disse aqui, foi contado pela mãe. Ela não vivenciou, ela não presenciou isso. Não. Ela só ouviu a história Sim. pela mãe. E ela fala também, Dani, que o pai e a mãe rejeitaram ela. Ela soube que o pai e a mãe rejeitaram na gravidez. Eles não queriam a gravidez dela. Na gravidez. Por quê? Ela não sabe explicar. Ela disse aqui, hoje eu estava olhando os contos dela, eu até anotei umas coisas aqui, que ela era apresentada pelo pai pela filha mais feia. Essa é minha filha, é a mais feia. Ela sempre era reprimida, sempre para baixo. Você vê que essa questão da humilhação e da vergonha é muito pontual na vida dela. Porque se ela era humilhada pelas figuras de autoridade, passou por um marco emocional que você contou, que o irmão foi e contou para todo mundo que ela estava grávida. Depois você trouxe para mim que ela não recebeu essa reparação.
Não. Talvez aí é um ponto a já começar a ser puxado. Ela está buscando essa reparação. Ela está buscando em alguém que valide ela. Eu vou trazer algumas teorias aqui. Meninas, se vocês quiserem falar algo, fiquem à vontade. Então, uma das crenças que ela pode ter desenvolvido é: eu não fui querida, eu não fui escolhida. Como você mesmo disse, tem essa questão da rejeição na gestação. Eu não fui protegida. O meu corpo é um lugar de dor. Olha aí, já é um ponto a ser levantado. Se ela quer gerar, como que a pessoa vai gerar se no corpo dela foi um lugar de dor? Ela pode pensar: tem algo faltando em mim, como ela trouxe esse buraco, que ela não foi validada. Nós estávamos estudando sobre o Winnicott e esse ambiente, que é a mãe, lá num primeiro momento, foi um ambiente talvez falho. Como é que foi a amamentação dela? Como é que foi esse primeiro ano? Seria interessante você investigar como é que foi essa questão do estilo do apego dela. Porque se ela fala que tem um vazio, tem um buraco, talvez aí a falha foi ali no primeiro momento, no holding dela, no contato com o ambiente com a mãe. Eu também levantaria a hipótese de confusão de línguas diferentes, porque a criança, ela vem na linguagem do amor, do cuidado. E aí ela fica na casa desse vizinho, e esse vizinho, ele vem com essa confusão de língua. Ela veio com o amor de, quem sabe esse vizinho pode ser o meu pai figurativo, e ele abusou dela. Então, no lugar de carinho, cuidado, proteção e amor, ela recebeu abuso. Então ela teve o vizinho que foi abusador, a prima que foi abusadora, que foi reforçando essa questão, o pai que era violento. Então aqui a gente vê todo esse levantamento da figura paterna. Aí eu já trago, a gente foi pro passado, a gente vem pro presente. Como que tá esse relacionamento dela com esse marido? Como que é hoje o relacionamento do casamento? O que ela me apresenta é bom. É bom, entendeu? Ela só reclamou uma coisa dele. Ele é muito assim. Ele cuida dela pelo que ela fala. Ele trata ela bem. Mas a única coisa que ela reclamou dele é que ele é ciumento com as coisas dele. Então, ele não deixa ela mexer nas coisas dele. E ele é muito devagar, porque ela diz que ela era um 220, porque sempre foi cobrada, ela teve que fazer tudo dentro de casa. E ele é mais devagar. Então, a única coisa que ela reclamou dele foi isso. É bom investigar, perguntar para ela o que é bom para você. Porque o bom dela talvez não seja o verdadeiro bom. Porque uma pessoa que teve essa família primária, o que é bom? Às vezes só da pessoa não gritar, não xingar já tá bom. É. Às vezes só da pessoa pagar as contas tá bom. Então o que é bom? Como que esse relacionamento ele tá acontecendo de verdade? Mas tudo isso com muita calma, com muita cautela. Tem também essa questão. Tô passando um avião aqui, gente. Tem também essa questão da mãe que não protegeu. O quanto que ela foi ali, a Ferenci fala sobre o desmentido, né? Ela foi desmentida, na verdade ela não teve nem espaço para falar. Porque a mãe dela já chegou julgando: olha, se você tiver um filho, você vai dar um jeito de você criar. Não perguntou: você tá namorando, filha? Tá tudo bem? Não teve um diálogo. Então aqui a gente já pode olhar como indícios de trauma relacional. Vou falar até aqui porque eu quero ouvir vocês. Quem quer falar alguma coisa, tem algo a acrescentar sobre a nossa Maria de hoje, que você viu, que chamou atenção, que pode ajudar a Roseli? Roseli, enquanto as meninas vão se propor aqui a participar, queria perguntar para você. O que você está sentindo quando você está atendendo ela? Qual a contratransferência que você sente e qual que é a transferência que você sente dela para você, se você já conseguiu identificar? Então, eu sinto assim, eu quero acolher. Eu não sinto assim. O que eu posso ajudar é acolher ela,
Se eu pudesse, eu não conheço ela pessoalmente, que eu faço, só tive com ela uma vez na igreja pessoalmente, que ela é de outra igreja. Mas se eu pudesse, eu abraçaria, eu acolheria. O que ela não pôde ter, é isso que eu faço, eu tento fazer para ela. No entanto, eu acho que ela sente isso em mim, porque ela diz, ela até fala assim, você é minha anja. Eu falei, não, eu não sou anja de ninguém. Ela brinca assim comigo, você é minha anja, não me deixa não. Eu falei, eu não sou a tua anja. E assim a gente vai indo. Que bom. Então você sente que tem um bom vínculo com ela. Tem um bom vínculo. Tem um bom vínculo. Ferenci também traz para nós, eu tô trazendo teoria com o caso que a Roseli trouxe, todas as meninas sejam bem-vindas, a gente está embasando aqui o que ela trouxe teoricamente para a clínica do trauma, para ajudar a entender que é um caso complexo de trauma relacional profundo. Nós estamos entendendo o comportamento da Maria para ajudar ela a desvencilhar. É um novelo de lã bem emaranhado, são muitos traumas. Sim. E se você tentar puxar, eu não sei se quando eu era criança, a minha mãe fazia muito chale de crochê, de tricô, até tear a gente mexia. E aí, se você tentar puxar um fio de uma vez, você arrebenta ou você dá nó. Então, o nosso papel aqui é aos poucos. Você vai soltando aos poucos até você conseguir tirar esse emaranhado. Então, aqui nesse conceito que a gente está identificando, fala sobre uma identificação com o agressor. E o que isso vai gerar na criança? Essa criança que foi negligenciada, ela foi abusada, ela teve um reforço do abuso, ela teve também a questão da vergonha, de exposição, e ela foi deixada sozinha. O trauma, a gente diz que é no momento em que a criança ficou sozinha. Não teve ninguém para validar. E o dela não foi só um momento, foi vários momentos em que foi reforçando essa solidão. Então, veio assim nela essa questão da culpa, sem ela ter feito nada. Pode ter, aqui são hipóteses. Pode ter desenvolvido nela culpa, e através da culpa vem a vergonha. Através da vergonha vem uma submissão automática e uma hiperadaptação. Eu queria perguntar para você, ela já relatou algo sobre isso? Não, assim que eu lembro, assim, no momento, não. A única coisa que eu vi ela falar que até hoje, porque ela que cuidou de todo mundo, dos irmãos todos, e é tudo uma carreirinha. Ela tinha 2 anos quando a outra irmã nasceu, a outra irmã era bonita, a outra irmã podia tudo. Aí depois de 2 anos veio o irmão, depois veio mais outro, depois outro foi adotado. Então, ela que cuidava de todos. E até hoje, ela com 56 anos, ela que tem que cuidar de tudo. Hoje o pai dela está com Alzheimer, se eu não me engano, acho que é Alzheimer. A mãe também não tem uma saúde boa. E ela que leva no médico, ela que cuida de todo mundo. A família toda vem tudo em cima dela. E eu falei assim, não, você tem que saber que você não é esponja, você não tem que absorver tudo. Você pode dizer, olha, fulano, você vai fazer isso, o seu irmão vai levar sua mãe no médico, porque você precisa desse tempo para você precisa olhar para você, porque até hoje ela absorve tudo, como foi imposto a ela desde pequenininha, né? E você vê essa questão que você trouxe para nós, de que ela absorve tudo, essa hiperadaptação. Ela quer mostrar eficiência, ela quer gerenciar, ela quer... Sabe, a gente fala que quando lá na infância tem essa situação, tem uma imagem que tem da teoria, a diferença da fruta bicada. Que quando pega aquela fruta verde que está ainda na árvore lá, o passarinho vem e bica e ela amadurece antes do tempo. Então, ela tem essa questão de que eu sou forte, eu amadureci, eu aguento. A salvadora. Então, ela quer salvar todo mundo. Ninguém salvou ela, e aí ela entende que ela tem que salvar todo mundo. E aí vem essa questão também, que a gente dá um passo atrás da submissão automática. Alguém pede, ela já se submete e começa a se adaptar para fazer, para acontecer, porque ela acredita que aquilo é culpa dela. Ela carrega uma grande culpa. Então, o culpado ele tem que ser absorvido de alguma forma. Sim. Então, ela acaba gerando esse comportamento.
Então, a gente traz aqui também essa questão do trabalho muito cedo, que ela teve que suportar tudo, então ela se tornou funcional antes da hora. E isso traz um falso amadurecimento. Ao mesmo tempo que você diz, ela ajuda todo mundo, ela quer estar fazendo e cuidando, ao mesmo tempo você diz, ela fala, ai, você é minha anja, fica comigo. Quem que você, assim, que idade que você vê ela quando tá lá atendendo? Uma criança, um adolescente? Às vezes eu vejo ela assim, uns 4 aninhos. E aí é tão interessante isso. Em que momento você percebeu que ela tem 4 anos, assim? O que mais te marcou? Quando ela se sente desamparada, quando ela se sente assim que você não me larga, ó, eu preciso de você, fica aqui comigo, você é minha anja, eu preciso do seu aval, eu preciso que você segure na minha mão. É nisso que eu sinto. E é muito forte isso, essa questão da criança, da angústia da separação, a gente fala. E aí, na sua fala, dá para perceber que ela tem esse movimento que ela fez, né? Uma transferência muito boa com você, da mãe. Sim. Que ela já tá passando para você essa angústia, Uhum. que ela sente a falta da mãe. Aí aqui eu trouxe essa... Deixa eu só voltar aqui. Que é uma progressão traumática precoce que ela viveu e que a criança vira adulto cedo demais. Então, você que está assistindo aqui esse estudo de caso, você consegue observar que a pessoa que sofreu abuso, a pessoa que viveu uma negligência, que não teve ali a mãe tão presente, a mãe suficientemente boa, ela viveu uma situação traumática que gerou para ela um amadurecimento falso e precoce. Então, a gente vai entrar aqui no que eu julgo que mais dói nela, que é a infertilidade. Eu vou abrir um parênteses. Alguém quer falar algo sobre? Senão eu vou continuar aqui meus estudos. A infertilidade é mais do que uma questão dela gerar. Aí a gente vai abrir para pensar, que vocês são mentes pensantes, estamos na mesa de profissionais. A mãe, quando gera, o corpo dela é o ambiente que vai vir esse bebê. Consciente ou inconscientemente, como que tá esse útero para receber esse bebê? Como que tá esse corpo para receber esse bebê? Qual é a memória intrauterina que esse corpo tem? É bom ficar grávida? Eu sou bem recebida nesse mundo? É bom viver? É bom nascer? Eu sou validado? Eu existo? Então aí já tem o corpo mesmo que negando. A gente está falando de inconsciente. Então, essa questão da infertilidade, ela meio que... A gente está levantando hipóteses. Ela está procurando uma reparação da criança dela, por isso que ela tem esse desejo. Ela quer ter uma outra criança, porque ela quer reparar inconscientemente. Ela quer, através disso, o Freud fala compulsão à repetição, quer repetir até elaborar. Ela quer triunfar sobre um trauma, que foi esse trauma de rejeição intrauterina e depois fora com a mãe, quer uma validação feminina e uma prova de que a fé dela, que é o que sustentou ela até agora, tá funcionando. Ela quer, porque querendo ou não, para a mulher, no meio assim da sociedade, se ela não gera, é uma vergonha. Então é uma vergonha repetida que ela tá vivendo. E a maternidade seria uma redenção. A Jane quer falar, fala, amiga, pode ficar à vontade. Quando você colocou a questão do corpo, era um ponto que eu ia falar, mas eu estava esperando para falar mais para frente. Mas como você entrou, e eu falei, vai vir outros assuntos, eu vou perder a minha linha de raciocínio. Quando você falou assim que o corpo, será que ele estava preparado para receber tudo? A gente tem que lembrar aí que ela falou numa das falas que ela sofreu uma humilhação quando o irmão subiu no muro e falou para todo mundo que ela estava grávida. Olha o congelamento aí, não é? Não sei se ela foi congelada. Olha aí, ali o cérebro dela congelou. Você não gera. Então, assim, eu acredito que a infertilidade está conectada com essa humilhação que ela passou aí. Desse irmão que subiu no muro, que fez ela, espalhou. Olha a vergonha que ela passou. Ela foi exposta.
O que a profissão dela precisa? Que ela se exponha, que ela se apresente, que ela apareça. Então, que rompa a questão do medo. Porque eu vejo aí de tudo que, né, do que ela falou aqui, eu vejo um medo, uma vergonha por trás. E uma coisa do que ela me falou aí, né, que ela apresentou, foi essa questão do irmão, expor ela. Porque ela tem uma ferida da humilhação aí muito grande. E essa ferida da humilhação, com certeza, esse trauma, da maneira como ela foi exposta, como ela foi humilhada, como ela foi, sabe lá, ouviu palavras, ela sofreu aí abuso psicológico, abuso verbal, abuso sexual. Não foi só um abuso, ela sofreu vários abusos aí, né? Abuso até visual também, pode ser que tenha incluso aí. Então, esse trauma que ela viveu aí, eu acredito que é dos fios da meada que nós estamos puxando, que está relacionada a essa questão da trava profissional dela. Por que eu não consigo me destravar? Eu tenho que me expor, eu tenho que falar, eu tenho que ser eu. E eu não consigo, porque eu tenho uma vergonha recalcada aí, né? Eu fui exposta. E a nossa profissão exige de nós, né? Exige do psicanalista essa questão de se expor, de falar, de se posicionar, de se apresentar, né? É um ponto. E outro que eu ia perguntar aí para ela, a questão da vida sexual, né? Do que você falou, né? Do marido. Como é que ela é? Ela vive bem? Até que ponto a intimidade? Eles têm intimidade? Não tem? Porque eu estava estudando terminando a questão na área da sexualidade, a mulher não consegue gerar se ela não tem uma vida, um prazer sexual. Dependendo quando ela quer, uma filha, ela precisa. Mas você traz para mim, Jane, mas e aquelas que sofrem por um estupro e engravida? Entendeu? Então são questões e questões, né? E no caso dela aí é o que ela queria tanto, acho que ela nem quer, ela ainda quer filho? Eu não entendi, que cortou minha. Ela ainda quer filhos. Então eu acredito que tá aí, né? Um dos fios da meada é essa questão aí, que ela viveu para ela gerar. E quando a Dani trouxe aí do preparar do corpo, começa aqui, né? Eu penso, eu sinto, o corpo sente, o corpo comporta. Então, se o bloqueio está aqui, eu vou ter o desejo de ser mãe. O meu corpo não vai, né? Meus hormônios não vão trabalhar. Meu sistema reprodutor feminino não vai ter ação. Meu corpo não vai ter ação, porque eu tô congelada, né? E essa questão do relacionamento com o esposo, tá bem. O que ela encontrou? Qual é o papel uma das coisas que vale a gente observar, qual é o papel que esse esposo está fazendo na vida dela? Porque dependendo do papel que ele está fazendo, ela também não vai conseguir gerar. Ela não vai ter uma vida satisfatória sexualmente com ele para gerar, entende? Ela não vai conseguir, porque se ela está vendo ele como um pai, se ela está vendo ele como um cuidador, não sei, ela não vai conseguir ter esse vínculo, porque o relacionamento da mulher com o pai, o vínculo é uma coisa, com o esposo é outro, com o filho do sexo masculino é outro. Então, esse vínculo com o esposo, tá faltando alguma coisa aí. Não sei. É um ponto que me chamou a atenção. É isso. Se vir mais coisas aí, a gente vai compartilhando. Perfeito, amiga. E ela levantou um ponto importante. Investigar com cuidado essa relação. Porque se ela quer engravidar, como que é essa relação sexual com o marido? Ela realmente existe? Como que ela vê esse marido? Será que ele está ocupando o lugar paterno? É bom você observar na fala como que ela menciona ele, como que é o relacionamento dos dois. E aquilo que eu disse lá no início, é bom como? O que é bom para você? Porque aí é a cosmovisão dela. Porque o bom para ela pode não ser o bom que ela realmente precisa. Sim. Então, as questões para pensar na transferência é que ela pode estar transferindo para você uma esperança muito grande de que você vai realizar tudo. Por isso, e até você já disse, que ela até te chamou de anjo. Como se fosse alguém com superpoderes, um ser com superpoder. Então, ela está trazendo essa questão para você.
um risco de trazer um peso muito grande emocional para você, para que você queira, de fato, ser esse anjo para ela, ocupar o lugar que ela deseja. E a transferência de materno e amparo tardio é o que a gente deseja que você consiga esse local para que haja essa troca, esse holding que faltou, essa reparação, para que ajude ela nessa elaboração. E a transferência religiosa. Você acredita comigo? Você segura minha mão? Você vai orar comigo? É nesse sentido, ela quer que você faça algo. Sim, sim. Ela até falou para mim que tem algumas irmãs da igreja dela que diz, não valida ela. Diz assim, você já passou sua idade, você não pode ter mais filho. Para que você vai ter filho agora? Então, ainda tem esse peso. E Cobrança, né? ela diz que ela tem a promessa de Deus, que Deus vai dar um filho a ela. Então, eu falo para ela, então você crê na promessa. Aqui é uma imagem alegórica, só para a gente reforçar todo o sistema traumático que ela viveu. A gente fala que é com cebolas. Então aqui a gente sabe que ela foi invadida e que ela se sente sozinha, então tem que investigar essa solidão, se ela transfere isso para os outros relacionamentos, principalmente para o esposo. A mãe ausente, o desamparo, o julgamento, quando houve essa situação na adolescência, o medo, a culpa, o terror, a vergonha. Então tudo isso aqui foi gerando camadas nela emocional. Hipótese. Aí você vai trazendo para nós como que tá. A gente investiga, como a gente chegou no ponto do corpo, como que ela tá emocionalmente naquela questão da teoria polivagal. Ela tá congelando, ela tá hiperativando, como que ela tá funcionando? Então, eu creio que ela tá congelando. Ela tá congelando emocionalmente. Então ela começa algo e não consegue ir e trava. Trava. Aqui são algumas hipóteses que a gente levantou, que ela tem essa esperança de que algo possa acontecer. Ela tem um desejo que esse filho venha como uma reparação a tudo que ela não viveu ali com a mãe e com o pai. Muitas pessoas até falam verbalmente isso. Olha, eu não tive um bom pai, eu vou ser um bom pai. Tem pessoas que conscientemente querem reparar na próxima relação. Tem essa questão de uma recusa, de entender que talvez o corpo dela não esteja mais respondendo, talvez o tempo esteja passando. Tem mulheres que vão gerar, tem mulheres que não vão gerar, e tá tudo bem. Então, essa defesa contra essa perda desse time, desse momento de gerar. E o luto congelado, a gente vai entrar nessas questões, são vários lutos que ela tem aí. E eu queria trazer um pouquinho sobre a visão de Winnicott, que foi o que gerou os traumas nela. Uma falha severa do ambiente, ela tem um falso self adaptativo precoce, porque é aquela que falou, não, eu vou ser a mãe, eu vou sair, eu vou trabalhar, vou cuidar dos meus irmãos. Até hoje ela ocupa esse lugar do falso self. Ela teve holding insuficiente, você já está manejando isso. A maternidade como uma fantasia de oferecer para o filho um ambiente que ela não teve, então ela está buscando essa reparação no filho. E é muito conveniente para ela. Ela diz, eu vejo assim, o mecanismo de defesa que ela está usando, ela está, a gente fala que é pendulando, tá tirando o foco da dor. Então a dor tá lá no passado, no abuso, na falta da mãe, do pai, na vergonha, na exposição, mas ela transfere tudo isso para a gestação que hoje ela não teve. Então ela fica pendulando, ela fica meio que se protegendo. Até eu te pergunto, como que ela conta para você as histórias? Como que é as reações dela, tanto física quanto na voz, como que ela se abriu para você? Então, eu sinto assim, ela quase não tem reação, porque esse é o jeito dela mesmo, eu não vejo a reação, ela não esboça muito reação, eu sinto só tristeza, muita tristeza não contar, e parece que ela vai lá para trás, eu sinto assim, como se ela fosse lá para trás, mas ela não vivencia aquele momento lá atrás.
Conseguiu me entender? Ela não expressa, ela não bota tudo. Por exemplo, já vai fazer um ano, fez um ano agora em abril que eu estou com ela. Lógico que teve dias que nós não fizemos, mas eu nunca vi ela extravasar tudo. Ela botar, chorar, tipo, porque vai chegar uma hora que a pessoa bota tudo para fora. Eu ainda não vi ela conseguir fazer isso. Talvez ela tenha sofrido, pelo que a gente estuda, uma clivagem. Tá muito assim, pelo que você está contando, tá muito evidente essa teoria da clivagem. Quando a criança sofre um abuso muito terrível, o eu dela se fragmenta, se parte em dois, se cliva. E aí surge o bebê sábio, que é esse amadurecimento precoce, frio e muito intelectualizado. E aquela parte emocional que sentiu a dor, que sentiu a vergonha, ela está escondida. Então, é esse processo que a gente está fazendo aqui. Como está o hoje, como está o ontem, é uma costura que vai reconectar ela, porque ela está desassociada. Por isso que ela congela. Quando ela tenta um contato com essa parte da dor, ela congela. E ela congela no corpo, ela congela no emocional e muitas das vezes até na memória. Porque tem fragmentos da memória que fica com o eu que está congelado lá. Aqui são algumas dimensões simbólicas para a gente aprofundar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode ficar à vontade. Então, a gente sabe que ela está procurando consolo, de alguma forma. E como que ela fez isso? O Winnicott fala sobre um objeto transisacional, um objeto de transição. Lá na infância a gente tem a mantinha, a mamadeira, a chupeta, a avó às vezes costura um bonequinho, aquilo. E o que ela tá fazendo? Ela tá com o enxoval da bebê, ela se apegou. Esse enxoval ainda existe? Existe. Existe. Ela me mostrou daí uns 15 dias. Isso aqui é tudo hipótese, gente. A gente pega uma teoria e vai embasando. Mas é uma hipótese, que é algo que está tornando o insuportável suportável. Jane, você quer falar? Sua mão ainda está levantada? Senão, eu vou abaixar aqui. Então, aqui, nós entendemos que esse detalhe do enxoval montado e do bebê nomeado traz para nós uma questão do objeto que nós falamos aqui de transição e que é muito, muito luto simbólico que ela precisa elaborar. Então, se fosse para puxar uma linha clínica, a gente iria pela questão dos lutos. O luto da infância que ela não teve, da mãe que ela não teve, do pai que ela idealizou e não teve, que ela teve frustração com o vizinho, ela teve frustração com o pai, ela teve frustração com o irmão. Então, é muita frustração com a figura masculina. E aqui a gente traz assim, mas por todos os nãos da história dela é o luto, talvez o buraco que ela nomeia não seja só a ausência desse filho, pode ser o buraco do trauma. É o vazio do trauma, ela não conseguiu nomear. Então, ela tá pendulando, ela tá olhando para a falta de hoje, mas na verdade é a falta de ontem. Na verdade, é o que ela sofreu. Então, o que eu ia observar se fosse você nesse caso? O luto dessa criança que perdeu a inocência, que houve essa confusão de língua, então esse abuso. Você não vai direto no abuso, mas você começa a observar. A gente, quando vai cuidando, a gente vai fortalecendo o corpo, o emocional, para aos poucos ela sentir essa confiança. Então você vai trazendo um holding para ela, você vai trazendo um manejo em que ela possa confiar em você, para que possa, de fato, haver essa elaboração desse luto dessa criança. Aí, trazer para ela a consciência de por que você, em vez de olhar para esse bebê que não veio, você olha para você que veio, para essa criança. Porque não é sobre o bebê que ela queria ter, é sobre ela que a mãe dela não queria ter. É sobre aquela menina que foi deixada sozinha, aquela menina que não deveria ter nascido. Qual a frase que a mãe dela falava? Eu não queria ter ficado grávida? Você não deveria ter nascido? Sim. Você é um peso? Então, você tem que pegar essa crença fundamentadora e investigar. Olhar. Pode falar, Jane.
Quando ela falou aí que ela ainda tem um enxoval e ela vê ela parada com a criança de 4 anos, ela prepara as roupas para brincar com a boneca que ela não teve. Ela não teve infância, né? Ela amadureceu muito. Então, eu partiria pelo acolhimento dessa criança aí, né? Atender as necessidades da criança. E aí, devagarzinho, ela vai trazendo. Porque o cliente, ele vai trazendo conteúdo para a gente trabalhar. Às vezes, eu digo assim, pela nossa experiência, a gente fala, tem isso, esse ponto. Só que, conforme vai um andar, tem dia que eles estão mais falantes, tem dia que eles estão mais introvertidos, então assim, é muito dinâmico, então você nunca sabe de fato o que você vai trabalhar hoje, o que você vai trabalhar amanhã, não tem como, mas assim, é pedir assim, né, a gente precisa ter a expertise de saber, naquele momento, naquele dia que ela trouxe, né, o conteúdo que ela trouxe, saber trabalhar. Não, hoje isso ela pendulou, como você falou aí. Ela está pendulando para vários pontos, para o luto, para a vontade. Então, quando ela falou aí que ela vê ela parada com 4 anos de idade, ainda tem um enxoval, ela está esperando a boneca. Ela está esperando aquele bebê, aquela boneca, aquele brinquedo que ela não teve. Ela não teve infância. Ela amadureceu muito, muito depressa, né? Como você falou, deu até o exemplo do bebê sábio. Ela muito jovem, ela foi muito pequena, foi cuidar dos irmãos. Então, assim, o irmão mais velho, ele tem essa cobrança, essa responsabilidade. Então, é acolher ela como criança, né? Partir da cura da criança interior, nesse sentido do acolhimento, dar esse colo, dar esse peito, essa mamadeira que ela precisa, que ela não teve. Se ela foi rejeitada pela mãe, não foi? No começo ela não foi rejeitada pela mãe? Sim. Então, o olhar da mãe é olhar para ela como um bebê, com aquela criança. Porque aí o que vai acontecer? Conforme ela se sentir acolhida, sentir amada, sentir que ela está num colo seguro, ela vai falar, ela vai abrir, vai ser uma coisa assim naturalmente. Por que eu trouxe isso para você aqui na situação? Eu tô com uma mulher há 9 meses. 9 meses tratando ansiedade e depressão. E não vai, e vai daqui. Falei, Jesus, aonde é que está o ponto do fio do novelo que eu não vejo? Hoje, depois de 9 meses ali acompanhando ela, quando a gente regula a ansiedade, volta uma coisa, e essa ansiedade volta. Eu falei, Senhor, me dá uma luz. E hoje ela vem falando de um assunto que não tinha nada a ver. Ela estava falando de uma reeducação alimentar, que ela começou com a nutricionista. Aí, olha a minha fala. Eu falei assim, então, tem momentos que nós estamos nos alimentando de algo que está sendo prejudicial e nós não estamos percebendo. Foi a fala que, com 5 minutos para terminar a sessão, ela falou assim, Jane, eu preciso te contar algo, mas vai encerrar a sessão. Eu falei, não, pode falar. Tudo. Menina, foi os 5 minutos. Eu falei, eu não creio. 5 minutos para acabar, que foi o acesso, e ela falou, eu tenho práticas disso, disso. Você tá vendo? Foi, pela borda, devagar, naturalmente. E aí ela até, 9 meses para pegar confiança, para ir falando, sem ela fugir, sem ela se sentir invadida emocionalmente, ou sentir que eu traumatizei ela. Eu estou trazendo aqui porque esse caso da tua Maria é um caso muito delicado. Então você vai ter que pedir muito, como diz, né, insights do Espírito Santo, Senhor, me dá uma luz. E hoje, né, eu falei, Senhor, o que eu vou trabalhar? Eu falei, eu vou entregar, né, me dá uma luz, um insight. E quer dizer, na fala, sutil. Olha a pergunta que eu devolvi para ela e ela veio e colocou. Então é assim. A nossa clínica, ela é muito de surpresas, né? E eu quis compartilhar isso com vocês aí. Obrigada, Jane. Obrigada, Jane. Meninas, a gente está caminhando para o final e eu vou trazer aqui a visão da nossa clínica, que é a Clínica do Trauma.
Então, antes de você mexer com luto, com abuso, fazer como a Jane trouxe, essa rematernagem. A gente estava ali no slide anterior, perguntar o que essa menina precisa. É exatamente essa visão que a Jane trouxe para nós. O que ela precisa? O que essa menina não teve? É começar a trabalhar com a psicologia positiva, com sonhos, desejos, com as forças de ação dela também. Então aqui, antes de você mexer com o luto, você regula ela emocionalmente, você traz recursos para ela, você ajuda ela a entender que essa história que ela viveu foi uma história de sobrevivência. Porque às vezes nem essa consciência a pessoa tem. A pessoa pensa assim, todo mundo é assim, isso é normal. E aí é parar de normalizar o trauma. Porque foi muito normalizado na vida dela. A mãe dela normalizou. Quando chegou a hora da mãe dela ser adulto com ela, falou, filha, pensa que uma menina que pensou que estava grávida. Então ela não sabia nada sobre relacionamento, como que acontecia a fecundação, nada. Então é uma menina que foi forçada a amadurecer sozinha. Então trazer para ela essa questão, olha, hoje você é uma sobrevivente. Não caia na comparação. Vá no seu tempo. Isso vai ajudar ela a descongelar, permitir que ela sinta. Pelo que você falou, ela não sente. Se ela não sente, ela está desconectada, está congelada. Tem que convidar a criança dela a sentir. Como? Por meio do lúdico, por meio do brincar, por meio de contos, por meio daquilo que ela gosta, por meio daquilo que ela tem prazer em fazer. Já que ela faz tanto pelos outros, você pode perguntar: o que você fez por você essa semana? Qual que é o seu hobby? Qual que é o seu interesse? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de fazer X. E quanto disso você fez esse mês? Quanto disso você fez essa semana? Trazer brilho para a vida dela e o interesse deslocado daquele trauma de só filho, vou engravidar, não vou, o que o outro acha. Deslocar para ela, para a criança dela e para ela como indivíduo. Uma dignidade como mulher. Olhar para as funções dela, olhar para as vitórias dela. Convidar ela a fazer uma lista do que você já conquistou na sua vida. Faça uma lista das suas vitórias. Faça uma lista das suas conquistas. Conta pra mim como é que foi essas vitórias. Porque senão ela vai ficar só remoendo essa falta. E ela entender que ela já conquistou em outras áreas também. Perguntas que talvez você possa fazer. O que ser mãe significa pra você? O que esse filho viria curar em você? O que você acha que ele vai simbolizar para você? Vai trazer cura em qual área? Para o seu marido? O que em você já é materno hoje? O que você já faz como mãe? Ela já materna a família inteira. Agora pensa comigo. Se ela já é mãe de todo mundo, você acha que o corpo dela vai gerar mais um filho? O corpo dela não vai querer gerar outros filhos. Se quando você... Eu falo assim por ganho de causa. Quando eu era criança, eu cuidava de bebês. E eu demorei 10 anos para engravidar, porque eu já estava cansada. Passei a infância minha inteira cuidando de bebê. Eu era uma criança cuidando de outra criança. Então, inconscientemente, eu não queria ter filho. O meu corpo não queria ter filho, a minha psique não queria ter filho. E na igreja, eu cuidava do quê na igreja, gente? De criança. Então, eu já tinha muitos filhos. Eu chamava as pessoas na igreja de filhas. Olha isso. Então, meu corpo já entendeu, ela já tem filho, para que ela vai gerar? Até que eu comecei esse processo de individuação. E aí eu gerei. Então, é muito assim, o consciente e o inconsciente, eles brincam de uma forma que às vezes a gente tá claro, mas o traumático não tá vendo. Então, o que é materno na sua vida hoje? O que você já faz de função materna? Onde essa menina foi abandonada e ainda espera ser acolhida? É aí que vai o fechamento do trauma, porque ela ficou sozinha. É aonde você vai trabalhar essa busca para atualização, a cura da criança interior. Aí vai o ouro para vocês. É o adulto saudável que vai buscar a criança onde ela ficou congelada. Vai atualizar essa criança. E quando há essa atualização, acabou o trauma. A pessoa descongela e caminha.
e uma elaboração segura e reconstrução. Então você vai aos poucos, trouxe toda aquela consciência que a gente falou do corpo, da mente, aí você sim consegue entrar nos traumas de fato, que é o luto pela fertilidade, o luto pela infância, a vergonha. Então tudo são, a gente fala que é fatias, né? Tudo são camadas que você não vai num dia só falar de todos os lutos. Você cuida de um, aí o inconsciente dela vai trazendo para você. Então, permitir ela sentir, permitir ela chorar, permitir ela ficar com raiva daquela mãe. Não, eu fiquei brava. Nossa, o meu pai, eu passava, ele me dava um chute. Ah, eu queria bater nele, mas ele era maior que eu, ele já tinha ameaçado matar a minha mãe, então eu me acolhi, mas eu tenho raiva dentro de mim. Tenho vergonha, eu tenho raiva, eu tenho medo. E aí fazer exercício de somática, de gritar, de socar travesseiro, de torcer toalha. Essa emoção vai trazendo a reparação. Já que ela está desconectada, ela vai se conectando de novo com o sentir. Para que ela possa ir, né, se ela ainda tiver essa oportunidade de gerar, senão ela pode gerar filhos do coração, ela pode gerar frutos em outras áreas. Então, uma maternagem simbólica, que ela pode ir em várias áreas. Pode falar, amiga. Ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Ela pode, essa Maria da Roseli aí, ela pode ter parado aí nesses 4 anos, a mente dela, congelado, e pelo fato dela contar essa frieza, ela pode estar contando o resto da história dela como se não fosse dela, né? Sim. Como se fosse uma historinha de um conto. Porque a maneira como a Roseli trouxe aí, ela traz com uma certa frieza, igual ela falou, ela não sorri, ela não expressa emoções, Não, né? ela não expressa, ela Então, não expressa a dor. Ela não sente. A dor. Ela não vive o sentir. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com ela, Dani. Sim, e aí eu recomendo o mindfulness, atenção plena, porque é aí que você vai descongelando ela. É no pequeno, é no detalhe. É você perguntar para ela, amiga, nós estamos fazendo a sessão aqui. Eu vou tirar uma foto aqui do meu céu, você tira do céu para mim? Manda essa foto para mim que eu quero ver. Que ela vai começar a conectar com hoje, que ela não é aquela criança de 3 anos abusada. Que hoje ela tá livre, olhar para o céu, olhar para o azul. Traz essa conexão com hoje, com a calma, com a presença, fazer exercícios de aterramento de grau, de dela pôr o pé no chão, sentir que tá aqui, porque tudo isso vai trazer essa conexão. Ela tá desconectada, é o que a Jane falou. Ela tá presa lá, o eu verdadeiro dela, com 4 anos. E ela tá adulta aqui. Só que essa adulta não vai sentir. Então ela conta como se fosse um conto. Ela conta como se fosse uma historinha. Ah, uma novela que eu vi, um filme que eu vi. Eu não vou chorar. Não me atravessa. Porque eu tô desconectada. Não tem conexão com o meu eu. Tô fragmentada. Então, essa questão de conectar momento presente, atenção plena, respiração, ground, o toque, os trabalhos manuais. Porque ela vai estar tendo atenção no hoje. Eu não sei, você tem que investigar. A gente volta para a questão da maternagem. O que ela queria quando criança? Qual era o hobby dela? Isso aí vai ajudar. O Donald Winnicott fala que no brincar aparece a criatividade. E na criatividade aparece o verdadeiro eu. Então é na hora desse manejo de brincar, de trazer algo. O que você fazia? Ah, eu brincava de massinha. Ah, que legal, faz um desenho de massinha aí pra mim, tira uma foto, manda. A pessoa não vai entender nada. Que coisa assim, vai entender nada. Mas tá trabalhando a psique dela, tá integrando. E aí ela vai trazer, você vai validar. Nossa, você conseguiu, que legal. O que isso aqui significa pra você? Uma massinha que não tinha nada a ver vai trazer tanto conteúdo recalcado, tanto conteúdo clivado dela, que ela vai se conectando aos poucos. Então, são vários tipos de rematernagem que você pode trabalhar. Eu espero que tenha feito sentido para você. Quero aproveitar a oportunidade, tirar uma foto com cada uma que está aqui. Quero pedir para vocês abrirem a câmera. E também fazer um convite. Você que está aqui, eu quero te convidar para aprofundar. É tão pouco tempo. Quem puder, abre a câmera e tirar uma foto. Me marca lá, por favor, no Instagram, quem conseguir. Põe no grupo nosso. E eu queria falar para você assim, é tão pouco tempo que a gente passa juntas e passa muito rápido. Então eu queria convidar
para a gente caminhar juntas, para a gente aprofundar tudo isso que a gente está falando aqui. Ferenc, Winnicott, trazendo a clivagem, trazendo a criança interior. Nós estamos com essa especialização, com essa extensão universitária que traz o trauma da criança interior. Então, se você quer crescer conosco, se você quer algo mais profundo, as vagas ainda estão abertas até o dia 5 de maio. Você consegue pegar essa promoção de lançamento com valor mega acessível, que você consegue parcelar em até 12 vezes. O valor que ele está é R$ 799. O valor real dessa formação é R$ 2.000. Ela é reconhecida pelo MEC através dessa parceria com a Faculdade FEX. Então, se você quer aprofundar, conhecer mais, crescer conosco, fica o convite. E é algo profundo, incrível, porque não é só o estudo. É os exercícios, é a prática, é o que a gente está trazendo aqui. Você vai ouvir e vai pôr em prática. As alunas estão aqui, faz parte da nossa formação, ter a supervisão de caso. E é uma alegria, a Roseli também é a nossa aluna, a Jane. Nós estamos crescendo juntos. Se você quer fazer parte desse grupo seleto, quer viver algo diferenciado, vem estar conosco. Nos procure após essa supervisão. Toda quarta-feira a supervisão é gratuita. A gente quer caminhar junto, a gente quer agregar. Se você tem um estudo de caso, quiser trazer também, preencha para nós lá o formulário que eu vou deixar no grupo oficial. E se você é aluno, você tem preferência para ser atendido, para seu caso trazer aqui para nós. E nós estamos aprendendo a toda quarta-feira. Quero deixar o meu muito obrigada a você.